Bom dia, queridos e queridas, com um pequeno atraso nessa manhã, nossa quarta-feira, dia 8 de julho, mas está tudo bem, foram problemas técnicos da internet, da nossa convidada, que a gente fez os testes ontem, mas não conseguiu sintonizar hoje de manhã. Ontem ficou tudo perfeito, hoje de manhã alguma coisa deu de diferença que a gente não conseguiu sintonizar. Aí a gente tentou fazer que ela entrasse ao vivo para que o café fosse o convidado, mas infelizmente também não foi possível. Então, nós estamos aqui reiniciando a nossa live um tempo depois, mas não tem problema nenhum. A gente vai fazer tudo direitinho, conforme der para ser. O importante é a gente não deixar de estar junto e não deixar de tomar o nosso café, né, com o Evangelho nessa manhã. Porque adversidades sempre vão vir, sempre vão acontecer. Mas a gente tem que estar firme, né? E confiante. E nunca deixar de fazer, né? O que a gente precisa, o que a gente tem em mente. Porque é confiar que a gente não está sozinho, não. Que é um grande estágio que a gente está fazendo, com certeza, para o bom uso da tecnologia no futuro. A Nilce me pediu aí, ó, vamos ver se agora vai. Tem uma razão de ser. Vamos ver se eu consigo agora. A Nilce entra. Gente, tá dando o mesmo problema de antes. Infelizmente. Puxa vida. A gente tentou de tudo. Tentou o contrário e agora também não foi. Vamos tentar de novo, Nilce. Não completa, como se fosse algo da internet. Que aparece assim, a mensagem que aparece para mim é que a Nilce não pode ser conectada. Aí eu não sei se é por conta da estabilidade da internet. Valéria, teria que ver, mas ela testou nesse telefone ontem, Valéria. Nesse mesmo aparelho, e deu tudo certo. Uma pena. Então, vamos... Eu tô sem saber, gente, o que fazer, porque eu queria tanta presença carinhosa da Nilce aí, mas o Instagram atualizou de ontem para hoje, Alessandra? Porque ontem eram 8 horas da noite, praticamente, quando a gente estava fazendo o teste, ou 7 e pouca. Será que de ontem para hoje deu alguma coisa? Puxa vida. Nilce, querida, vou pedir licença, então, para eu poder fazer a leitura. E, infelizmente, não vou poder enriquecer com o que você tinha preparado. E isso vai fazer, com certeza, muita falta. Mas no que você puder ajudar a gente aí, comentando, escrevendo, eu vou ficar muito feliz. E eu peço desculpas a todos que estão conosco, mas agradeço a persistência aí para que a gente continue a tarefa. Vamos em frente, vamos lá. Vamos fazer então a prece inicial, vamos fazer junto comigo essa prece inicial para que a gente se equilibre, se acalme, que eu imagino como que a Nilce deve estar desapontada, né, de ter preparado carinhosamente tudo. Minha irmã, mas fique tranquila, porque nunca é em vão, né? O estudo, quando a gente não consegue, por alguma razão, passar, partilhar, é porque aquele aprendizado, para nós, é o que tinha que ser, né? Então, Deus sabe de todas as coisas. Vamos orar com Ele. Abrir o nosso coração a Jesus, nosso querido amigo, e agradecer por mais essa manhã em que estamos aqui juntos, desejando a presença amiga dos nossos mentores, a nos intuir, a nos confortar no coração as angústias, os medos, que a gente possa bem aproveitar a leitura dessa manhã, tocar os nossos corações de alguma forma para esse despertar que urge em nossa caminhada evolutiva.
Pedimos a calma e a serenidade para que essa conexão com os nossos mentores se faça da melhor forma e que a gente esteja aberto sempre a esses conselhos salutares, a essa mão amiga a nos estender constantemente. Que assim seja, graças a Deus, e assim será. Vamos lá. Rosália disse que a gente tem que parar de comentar. Não, gente, comenta. Eu vou ficar me sentindo muito sozinha hoje aqui. Sem vocês não vai dar. Comentem, comentem todos, me ajudem. Vamos lá. A gente está no capítulo 15, nos versículos 4 e 5. Vamos lá. Que fala do mandamento maior. No capítulo 15, que é o capítulo intitulado Fora da Caridade, não há salvação. E aí a gente começa esse capítulo, no item 4, com uma citação de Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40, que, na verdade, é uma citação que vem antes daquela lá do início do capítulo, no item 1. No item 1 começa com a citação de Mateus, no capítulo 25. E esse agora, ele fala um momento antes do Evangelho de Mateus. E aí ele diz assim: mas os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era o doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Na verdade, essa questão aí dos saduceus, né, que ele fechara a boca, né, imagina Jesus fechando a boca, mas é porque quando o argumento é indiscutível, né, e toca no outro e faz o outro pensar, você não tem mais o que falar, né? E aí você cala o outro com aquela reflexão. E Jesus tinha feito isso com os saduceus, porque os saduceus tinham questionado a Jesus aquela história, né? Mas se na ressurreição, se existir um homem que tiver 7 irmãos, ele se casar, ele morrer e ele não tiver descendentes, e o outro irmão herdar a esposa, né? Como era antigamente, herdava-se a mulher. Então ele herdou a mulher, e aí sucessivamente cada irmão foi morrendo, até que no final a mulher morreu também. E aí eles perguntaram se na ressurreição, quem é que ficaria com essa mulher, né? Agora a mulher vista assim como um objeto partilhado entre os irmãos. Mas enfim, e aí Jesus faz ele refletir que eles não haviam entendido, né? Que no reino de Deus não existe essa posse, que ninguém pertence a ninguém, né? Que o que une as pessoas no reino de Deus é o amor, e não esses laços sociais, essas convenções sociais, né? Que as pessoas ficam juntas pela afinidade, e que eles não haviam entendido a mensagem, né? A proposta, e aí eles se calaram. Então é nisso, observando isso, os fariseus, né, sabiam que ele havia feito calar os saduceus nessa passagem, eles se reuniram e um desses fariseus, doutor da lei, foi propor a questão seguinte para o tentar. E aí ele disse assim: mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes 2 mandamentos. Então, para um desavisado, uma pessoa que não preste atenção, né, como eu, que não estava muito acostumada há um tempo atrás, a me debruçar sobre as leituras, né, do Antigo e do Novo Testamento, eu achava que era de Jesus essa frase, né, de amar ao próximo como a si mesmo e tudo mais. Mas não. Quando perguntam a ele qual o grande mandamento da lei, é que esse mandamento já existia. E o que Jesus fez foi reduzir, foi simplificar e dizer assim: olha, tudo que existe lá, tudo, se você não puder decorar nada, se você não puder seguir nada daquele bando de livro que está escrito ali, né, daquele bando de coisa que está escrito na Torá, grava esses 2 e faz esses 2 que você já vai estar fazendo tudo, porque toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos, né? Então Jesus veio simplificar e dizer que lá na Torá, quando estava escrito que você tinha que tomar conta, que você tinha que ser justo, que você tinha que pagar o imposto, que você tinha, enfim, tudo isso
estava tudo isso contido, né? Se você moralmente souber fazer tudo isso aqui, desses 2 mandamentos, você consequentemente vai agir bem em todos os outros, né? Então amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Está lá em Levítico isso, né? De todo o teu coração, do seu sentimento, de toda a sua alma, né? A alma é o espírito ligado, né? À carne, é encarnado. E de todo o teu espírito, na tua essência, você vai amar a Deus. Isso está lá em Levítico. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, está em Deuteronômio, no capítulo 6, né? Deixa eu ver o que os nossos amigos estão comentando para me ajudar aí no estudo. A Sônia comentou que o amor é o que une a todos, né? E que esse mandamento é lindo. O Eduardo Ladeira nos trouxe a informação aqui. Os 10 mandamentos se resumem a 1 ou 2, né? Se resume a isso, né? A amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A Val comentando que ele não veio mudar, ele veio cumprir, exato, né? Ele veio exemplificar exatamente esses 2. E aí, quando esses fariseus pensaram que iam mais uma vez colocar Jesus na parede, né? E agora? Qual que ele vai escolher de tudo que está escrito lá, né? Nos mandamentos. E ele veio com muita inteligência e simplificou tudo. E quem vai dizer que não é verdade, né? Quem é que ia contrapor a isso? Porque se você fizer isso, você estará fazendo todo o restante, né? E nos convida a esse amor ao próximo e ao alto amor. E aí vamos para o item 5, ver o que o Evangelho comenta sobre isso. Caridade e humildade, tal o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição, né? Olha, vamos ver o que a Nilce disse aí. Joana de Ângeles nos propõe uma nova análise. Amar-se a si mesmo, a fim de amar ao próximo e, por consequência, amar a Deus. Somente é capaz de amar a outrem aquele que se ama. É exatamente. Exatamente. Porque se Deus está em todos nós, né? Lá no Salmo 82, que Jesus até no Evangelho de João a gente vê que ele cita esse salmo quando ele diz assim, vós sois deuses, né? E ele diz, não vê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Nós temos essa partícula divina dentro de nós, né? E aí, quando a gente se ama, a gente se reconhece essa criatura divina. E quando olha para o outro, reconhece no outro essa mesma luz. E aí, por consequência, nós estamos amando a Deus, né? A gente falou isso nesses dias, naquela outra parábola, no primeiro item, né? Que aquele mais pequenino, a quem fizer, é a mim que o fará. Quando a gente reconhece no outro essa irmandade, essa essência, essa mesma origem, a gente está reconhecendo Deus ali. Quando a gente respeita a criação de uma forma geral, né? Os animais, a natureza, é reconhecer Deus ali. E é impossível amar a Deus sem amar a sua criação, sem respeitar a sua criação. Esse é o convite para que a gente se sinta pertencente a essa criação. E participando ali, né? Dessa grande família universal. Ele diz aqui que a caridade e a humildade são o único caminho da salvação. A humildade já está inserida na caridade também, né? Eu estava ouvindo o Mildinho com Aloísio Reis, e aí ele disse assim, a fé é a certeza de que Deus me ama. E a humildade é quando eu sei que Ele é infinitamente maior do que eu. E aí, quando você se reconhece humilde, você reconhece a sua participação na criação, mas reconhece a importância e a participação de cada criatura. Você reconhece fazendo parte daquilo, mas não maior do que os outros, né? Mas fazendo parte, se sente pertencente. A Nilce colocou aí. Amando-se a si mesmo, o indivíduo amadurece os sentimentos de compreensão da vida.
os deveres da melhoria íntima. Exatamente. Quando a gente se ama, a gente acolhe as nossas imperfeições, porque não adianta a gente lutar contra elas, né? A gente acolhe, entende a origem delas e aí sublima e amadurece os sentimentos de compreensão da vida. Porque quantas vezes a gente reconhecendo as nossas sombras ou reconhecendo o que a gente já foi, a gente tem um olhar mais maduro, mais compreensivo para as mazelas dos outros que ainda estão tropeçando, talvez, naquelas mesmas pedras que nós mesmos, outrora, estávamos caindo. A Sônia lembrou bem que o outro é a gente também, né? E eu só posso amar ao próximo e a Deus se eu consigo me amar. Eu acho que é uma tríade, né? Tá muito interligado. Porque se eu amar a Deus, não faz sentido eu maltratar o próximo, não faz sentido eu me maltratar. E se eu amar o próximo, eu estou consequentemente amando a Deus. A gente só não pode esquecer que existe uma diferença entre o auto-amor e o egoísmo. Porque a gente pode confundir às vezes, né? Isso aí eu estou refletindo agora aqui, lendo isso e conversando com vocês. O egoísmo, ele se disfarça às vezes de auto-amor. E a gente tem que estar atento para isso, porque senão a gente pensa assim, eu não sou obrigada, né? Primeiro eu, não, eu já sofri demais, por que comigo? E aí às vezes a gente se sabota e esquece de observar e de prestar atenção. Quantas vezes isso acontece? Eu só consigo me amar se eu me conhecer, exatamente, né? E o egoísmo, ele às vezes, ele põe um véu sobre os nossos defeitos. Com esse disfarce de auto-amor, a gente acaba se colocando acima dos outros, né? E aí sendo orgulhoso também, que também são dois vícios que estão andando ali bem coladinhos, o orgulho e o egoísmo. A Andréa Bottino está propondo uma dinâmica de cada um escolher uma palavra que mais representa, né, esse mandamento maior e escrever aqui para que a gente compartilhe. Nilce coloca assim: mas ainda não sei não sei amar. O alto amor é se cuidar, olhar para dentro de si. Exatamente, Nilce. Muito boa sua colocação aí. Porque é isso mesmo, é a gente ter esse olhar compassivo conosco, compreender os nossos passos, ter uma noção do que a gente já caminhou e do que falta caminhar, porque o alto amor também está ligado àquela bem-aventurança, né, do pobre de espírito. Para a gente ser pobre de espírito, exercitar essa humildade, a gente tem que também ter esse sentimento de amor com os passos que a gente já deu. E com amor, planejar os passos vindouros, né? A Andréa Bottino comentou que o amor, ela pôs a palavra, ela escolheu a palavra que resume para ela. E explicou que o amor é soberano, é a fonte da vida. A Val disse que é uma linha muito próxima, deve ser do comentário que eu fiz do egoísmo e do alto amor. É isso mesmo. E Nilce coloca que às vezes vamos precisar de ajuda profissional para isso, para se conhecer. Ah, Nilce, isso é tão importante. Nossa, terapia devia ser alguma coisa quase que obrigatória, né? Porque como que nos liberta? Às vezes é um mergulho dolorido, muito doído, quando a gente faz esse mergulho íntimo, né? Mas é uma coisa que liberta, porque a gente exercita o auto-perdão e também o perdão daqueles que contribuíram para que a gente fosse hoje quem a gente é. E muitas vezes a gente terceiriza a culpa das nossas atitudes, das nossas escolhas, né? E diz assim, mas eu fui assim porque eu tive uma infância assado. Eu fui assim porque um dia a minha professora na infância me falou tal e tal frase e aquilo me impactou. E hoje eu sou assim por causa disso, né? E aí a gente assume comportamentos e não assume a culpa desses comportamentos, porque a gente não perdoa esse passado. E isso também faz parte desse descobrimento, desse alto amor. Então, gente, se vocês nunca fizeram terapia, essa dica que a Nilce deu aí,
Ela é muito boa, muito, muito, muito perfeita, muito oportuna. É tão importante a gente se conhecer, porque a gente não só se liberta, como a gente se liberta todo mundo que passou pela gente, né? E aprende a fazer esse movimento para frente. A Rosália diz que o egoísmo é a autopreservação da parte material, nem sempre da material. Às vezes a gente é egoísta com coisas sentimentais. A gente é egoísta com sentimento. Meu pai só pode me amar, não pode amar mais ninguém, né? A gente tem essas coisas. A palavra da Flávia é desafio. O mandamento maior é um desafio, Flávia. Um desafio diário. A Sônia diz que amar é aceitar e acolher as sombras que ainda existem em nós. Isso. Mas é um acolhimento que não é um acolhimento para ser passivo. É um acolhimento para que a gente sublime, né? Porque se a gente entrar em guerra com as nossas sombras, é igual que eu falei ontem. Se a gente ficar ali chicoteando, né, domando as nossas más inclinações, a gente só vai estar brigando. Então a gente tem que acender a luz nessa sombra, porque não é a luz que afasta a sombra? Então Valéria disse que ontem o Turra falou muito disso na SESC, que eu ainda não pude assistir, meu amor, a noite tem sido mais complicado para mim, mas eu vou assistir com certeza. A Valéria colocou uma tríade ali, autoconhecimento, autoaceitação e mudança. A Valéria é psicóloga, né? Sabe ali o caminho todo. Nem sempre saber o caminho significa que a gente sabe trilhar, né, Valéria? Mas tá aí. O primeiro é o autoconhecimento, esse mergulho, né, que dói. E aí você precisa da autoaceitação. E só depois que você se aceita é que você muda. O Eduardo diz que só às vezes é dolorido. Ah, não, disse não, que é sempre dolorido. Às vezes é dolorido, não, sempre. Sempre. Mas é porque, gente, você imagina, né? Pra gente cicatrizar, dói. Não tem jeito. Dói, a casquinha vai saindo. E aí, vamos fazer uma analogia, né? Quando a gente tem um machucado, uma queimadura, até a pele voltar ao normal, aquela casquinha ali, a gente não pode encostar, né? E aí, sem querer, você vai vestir uma roupa, a roupa vai, arranca a casquinha. Nossa, que dor! Porque a vida é assim, às vezes está começando a cicatrizar, aí vem um gatilho, arranca a casquinha daquela cicatriz e a gente sofre de novo, né? Às vezes estava ali na casquinha, você vai fazer a terapia arranca a casquinha e aí expõe ali de novo a ferida. Não está aberta como estava lá atrás, mas ela está ainda doendo. Mas não tem problema, porque se a gente não tirar a casquinha, como dizia uma prima minha, né? Ela era louca para arrancar as casquinhas dos machucados, porque ela dizia que a casquinha mostrava que estava dodói. Então tinha que arrancar, porque se arranca a casquinha, sara logo. E é um medo que a gente tem de arrancar a casquinha, né? Eu tenho medo, vou até fugir aqui, eu tenho medo até de arrancar quando a gente vai tirar sangue, que bota aquele negocinho, tipo um esparadrapozinho. Nossa senhora, eu tenho medo de arrancar aquilo, imagina as casquinhas dos machucados. Etapas para a nossa transformação, Valéria. Isso mesmo. A Sônia comentou que está fazendo terapia sistêmica e melhorando aos poucos. Yasmin disse que terapia é vida. É isso. Valéria disse que o ciúme é um tipo de egoísmo. Está tudo ligado, né? A Nilce colocou aí. À medida que aprendemos a nos perdoar e a aceitar e querer melhorar nossas imperfeições, temos que aprender a ter compaixão e gratidão. A Joana de Ângeles diz que a gratidão é uma das características mais perceptíveis nos espíritos mais evoluídos. É a lente, né, que se utiliza para olhar só o lado luminoso das coisas. Então, esse exercício de auto-amor, quando a gente faz com gratidão, e aí eu me lembro muito do Ho Oponopono, que teve aqui esses dias, né, direto, umas 2 ou 3 vezes, e que faz esse mergulho de gratidão, né, invocando o perdão, a aceitação, o amor. O Ladeira disse aí que o Yang disse que não existe autodescobrimento sem dor. É isso aí. Vamos lá. A Lúcia disse que o café com o evangelho pode funcionar como terapia, mas o evangelho é uma terapia, Lúcia. O evangelho, ele é uma terapia.
ele tem ali o conforto, o consolo, o caminho, né? Para tantas angústias da nossa alma, ele é sem dúvida uma terapia. Nilce disse, todo movimento precisa de esforço, dói um pouco e a gente fica mais forte, com certeza. Com certeza, é a vacina, né, Nilce? Que dói, a gente sabe que vai doer, mas a gente sabe que é para fortalecer o nosso sistema imunológico e a gente precisa fazer esse movimento. E às vezes a gente, com medo da dor, evita esse movimento, evita se deparar com esse amor. Tem gente que tem medo de amar, sabia? Tem gente que tem medo de amar porque já sofreu muito por alguma razão e aí se fecha para o amor como se ele fosse sempre machucar. E aí esse movimento precisa ser feito. Uma hora a gente vai ser convidado a fazê-lo. Ninguém foge do amor. Não tem como fugir dele. E aí eu estou dizendo não estou dizendo exatamente do amor casal, não. O amor como um todo, né? A gente cria armaduras, às vezes, quando a gente tem decepções com amizades, com a família. E aí a gente se fecha, mas esse movimento que você colocou aí precisa de esforço. A gente precisa se esforçar, se abrir para o amor. A Fabi disse aí que a casquinha demorou 9 anos para sair e depois que saiu, o perdão apareceu, eu renasci. Olha, tem coisa melhor? É bom demais. O Ladeira diz que esse é o objetivo da terapia. Nós temos psicanalistas aqui no nosso café também. A Valéria é psicóloga, o Eduardo está fazendo psicanálise, a Deise também, né? A Gleice, que de vez em quando está aí com a gente. Está riquíssimo. Café, vamos lá, café do amor, do despertar. A Virgínia diz que a reforma íntima sem martírio é uma leitura incrível no nosso processo de autoconhecimento e transformação interior, sem tanta dor. A reforma íntima, ela depende desse autoconhecimento, né? Então, de alguma forma, dói um pouco também. Mas se você usar as lentes da gratidão, como a Nilce colocou muito bem ali em cima, a gente ameniza, né? Porque a lente da gratidão faz a gente focar no que é luz, no que é bom. E aí, quando a gente foca mais nisso, alimenta mais esse lado, a gente sofre menos, porque o outro lado não pesa tanto. Andréia Bottino disse aí que a outra palavra seria transformar. A cada dia, estamos nos transformando, aprendendo, saindo do casulo. E adorei essa comparação, né? Que a gente é assim, aquela lagartinha ainda, que está virando borboleta. Amor, inclusive, dos animais e da natureza, exatamente, quando a gente se reconhece, né? Criaturas da criação divina. E aí, li tudo? Li tudo. Vocês são maravilhosos. Eu amo vocês. Olha que delícia, já não me sinto só. Vamos seguir. E aí ele diz ali que o egoísmo e o orgulho, tal o da perdição, né? Como que a gente se perde mesmo, né? Quando a gente é egoísta e quando a gente é orgulhoso, muitas vezes a gente vai agindo sem tomar conta das nossas atitudes e aí o sofrimento vem. Quando o sofrimento vem, a gente busca a luz e aí a gente percebe o quanto que a gente estava perdido, o quanto que a gente busca às vezes dificuldades espontaneamente, sem que elas estivessem necessariamente no nosso planejamento, né? Nesse momento, por exemplo, muito tempo em casa, não sei como é que vocês estão, mas assim, com 3 crianças, eu precisei ter uma pessoa em casa comigo, né? Mas durante esse tempo, não. Durante esse tempo, desde março, que a Marg está em casa. E aí, tudo normal, né? Recebendo, normal, mas eu tô aqui dando conta do que eu já fazia e mais das crianças do serviço da casa. Graças a Deus, meu marido me ajuda muito. Mas aí agora, eu parei para pensar, poxa vida, né? Às vezes a gente fica querendo uma casa maior, querendo uma casa na praia, querendo isso e aquilo, porque a gente não para pensar se é isso mesmo que a gente precisa. E aí, num momento desse, olha, eu dou graças a Deus a minha casa pequenininha. Porque você imagina uma casa grande, 3 crianças, bagunçando tudo, e eu tendo que limpar. Enquanto é o outro que está fazendo, às vezes a gente não tem noção, né? Não para
para pensar. E como que às vezes a gente precisa desse choque de realidade para ver assim, poxa vida, imagina se eu tivesse me aventurado em tentar ter algo mais, coisas maiores, e agora eu ia estar com mais problemas, porque eu ia ter mais conta para pagar, eu ia ter mais casa para arrumar. E aí, né? Tudo por conta desse orgulho, desse egoísmo, dessa coisa de você querer tudo para si, quando a simplicidade da caridade, da humildade, ela nos livra de muitas apurrinhações, de muitas preocupações, né? Quantos tormentos voluntários a gente adquire quando a gente se perde nesses caminhos. O Espiritismo em Foco, olá queridos, que bom ter vocês aqui. Ele diz assim: enquanto não nos conhecermos, nos olharmos com ternura, enquanto não perdoarmos e amarmos, as provas se repetem até estarmos prontos e então evoluirmos, né? Até que o aprendizado se faça. Porque não quer dizer que a gente passou pela prova e acabou. Não, né? Se a gente não teve um bom aproveitamento dela, se a gente não entendeu a mensagem, a gente vai passar de novo por outras experiências até que a gente entenda. Não é verdade? A Sônia disse que amar tudo através dos animais, as palavras ficaram um pouco confusas, né? Vendo a natureza, são muito belos. E a Nilce nos presenteou aqui com mais um pouquinho do seu estudo, dizendo que o amor é a característica definidora de condutas fortes, de indivíduos saudáveis. À medida que me amo, eu consigo olhar à minha volta e saio dos meus problemas e começo a ver o outro, começo a ajudar o outro, a aliviar a sua dor. Exatamente, Nilce. E isso faz a gente ter até um olhar diferente com outras pessoas, né? Quando a gente se depara com pessoas muito nervosas, muito agressivas. Quem ama, quem exercita isso do alto amor, do amor a Deus, do amor ao próximo, constantemente, dificilmente se ira ou vive amargurado, né? Então a gente passa a ter um olhar mais compassivo, mais misericordioso com aqueles irmãos que estão constantemente saindo da sua graça, né, da normalidade. Porque a gente compreende que pessoas felizes não se comportam assim, com histeria. E aí a gente começa a ter esse olhar amoroso para o outro também. E começa a se perceber, porque se eu também estiver com muita facilidade, me irritando, perdendo a minha paciência, eu estou deixando de vigiar-me nesse alto amor, no amor ao outro e no amor a Deus. O Espiritismo em Foco colocou: sejamos gratos, os planos de Deus são perfeitos e muito melhores que nossos planos, sempre. E a gente às vezes só percebe isso quando passa, né? A gente reclama, meu Deus, como tá ruim, como tá isso, como tá aquilo. Quando passa, você pensa assim, caramba, ainda bem que foi assim, porque se não fosse, eu não teria aprendido. Sônia querida, não tem problema, meu amor, a essência do que você escreve, se a gente consegue captar, é o que importa. Continue escrevendo, tá bom? Não deixa de participar por conta da miopia, não. Você está escrevendo, a maioria das coisas eu entendo muito bem. E quando eu não entendo, você explica depois, não tem problema. Tá bem? Vamos lá, vamos seguir. Este princípio se acha formulado em termos precisos nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E, para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Tá tudo interligado, né? Logo, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima: fora da caridade não há salvação.
E aí a gente termina esses 2 itens com essas reflexões que nós construímos juntas, né? Seguindo a sugestão da Andreia, a palavra que eu escolho para essa leitura da gente é caridade, justamente por isso. Porque fora da caridade não há salvação. E essa caridade, ela é o amor em movimento. Porque não adianta a gente se amar e não fazer o que é preciso para mudar. Não adianta eu amar o próximo sem fazer o possível para ajudá-lo, sem estendê-lo a mão. Não adianta eu amar o próximo e ser indiferente à sua dor. E não adianta eu dizer que amo a Deus sem fazer o movimento dentro da sua criação para que esse amor se espalhe, né? Se perpetue. E aí, essa caridade, ela é o mandamento maior, porque ela é o amor, mas ela também é o movimento. E é esse movimento que a gente tem que ter, né? Acordar todo dia e fazer esse movimento. E é isso, meus amigos. Eu agradeço muito. Nilce, se você tiver mais alguma coisa para nos falar, querida, por favor. Eu agradeço demais a companhia de vocês. A empatia, né, Sônia? É a caridade que faz a gente ter essa empatia. Eu agradeço demais, dentro do coração, por tudo que vocês têm feito por mim. Se eu ficar falando, vou até me emocionar, mas eu sinto que é um movimento de amor, né? Quanto carinho eu tenho hoje por tantas pessoas que eu nem conheço pessoalmente. Muito obrigada, meus amigos. Nilce, muito obrigada por você ter preparado o estudo um pouquinho antes da gente começar. Umas 6:30 da manhã eu mandei uma mensagem para a Nilce perguntando se ela ia fazer a prece inicial ou final. Como ela não tinha me respondido e eu não tinha comentado com ela ontem isso, eu deixei separado. Eu falei assim, vai que sou eu, né? Então, eu deixei separado aqui 2 passagens. Peraí. 2 passagenzinhas de um livro maravilhoso. Na verdade, eu deixei uma, mas aí eu queria ler a outra também, que é muito boa. Cadê? Gente. Ai, ai. Meu Deus. Vamos lá. É o Príncipezinho com a Raposa. Calma aí que eu vou achar. Ele é maravilhoso, né, gente? Ai, Jesus. Eu só tô encontrando a última que eu deixei separada. Da Raposa, eu não tô vendo. Gente, me ajuda aí. Vai falando alguma coisa aí pra distrair enquanto isso. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Vou ler pra vocês, então, só pra gente encerrar o nosso café. Vamos lá. Vocês já devem ter lido esse livro, com certeza, né? Mas é porque toda vez que eu leio, releio, eu percebo o quanto que ele é espiritualista, né? Quanto que ele fala para nós sobre essa importância da gente se doar, a importância da gente amar. Ele fala sobre o futuro, né? Sobre a vida futura. E aí tem 2 passagens que eu acho muito interessantes, além do livro todo, mas 2 eu destaquei hoje, que é quando ele conheceu a raposa. E aí ela disse assim, bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o pequeno príncipe, que olhando à sua volta, nada viu. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Disse o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa. Vem brincar comigo, propôs ele. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpe, respondeu o príncipezinho. Mas após refletir, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui. Que procuras? Disse a raposa. Procuro os homens.
que quer dizer cativar? Ele é insistente. Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É assustador, criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipe, eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passa a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o pequeno príncipe. Existe uma flor, eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na Terra. Oh, não foi na Terra. Num outro planeta? Sim. Minha vida é monótona. Eu caço galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem. E isso me incomoda um pouco. Mas, se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra, mas os teus me chamarão para fora da toca, como se fossem música. E ele continua. Mas como que Jesus nos cativou, não é verdade? E como que ele conhece cada um de nós. E para ele, nós não somos uma em 100.000, em 1.000.000, em 1 bilhão. Cada um de nós tem o seu valor e é importante. E haverá um dia em que a gente saberá olhar para as pessoas não como números, mas como irmãos. E a gente não pode ser egoísta, porque o amor, ele é capaz de se multiplicar. Veja bem, estamos num grupo aqui de quase todo dia 50 pessoas nos compartilhando, né? E eu tenho certeza que se a gente tiver a oportunidade de estar juntos, como que a gente vai sentir, né, isso, esse cativar? E como que a gente se cativa e tem se cativado nesses dias? E um dia a gente vai estender isso e vai conseguir ver todos os nossos irmãos como cada um individualmente e não como uma coletividade. E a outra passagem para encerrar nosso café é do capítulo 22, em que o príncipezinho encontra um manobreiro. E ele pergunta para o manobreiro assim, que fazes aqui? E o manobreiro responde, eu separo os passageiros em blocos de 1.000, despacho os trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. E um trem iluminado, roncando como um trovão, fez tremer a cabine do manobreiro. Eles estão com muita pressa, disse o pequeno príncipe. O que estão procurando? Nem o homem da locomotiva sabe. E aí ele apitou, vindo em sentido inverso, um outro trem iluminado. Já estão de volta? Perguntou o príncipe. Não são os mesmos, é uma troca. Não estavam contentes onde estavam? Nunca estamos contentes onde estamos, disse o manobreiro. E o apito de um terceiro trem iluminado soou. Estão correndo atrás dos primeiros viajantes? Perguntou o pequeno príncipe. Não correm atrás de nada, disse o manobreiro. Estão dormindo lá dentro ou bocejando. Apenas as crianças apertam seus narizes contra as vidraças. Só as crianças sabem o que procuram, disse o príncipezinho. Perdem tempo com uma boneca de pano e a boneca se torna muito importante e choram quando ela lhes é tomada. E o manobreiro completou. Elas são felizes. Meus amigos, essa experiência na carne, nesse trem da vida, ela não pode ser assim. Se a gente não sabe para onde está indo, se a gente não sabe o que a gente está querendo nesse trilho, a caminhada não faz sentido. Para quem não sabe onde está indo, qualquer lugar basta. Acho que é na Alice no País das Maravilhas, né, que tem isso. Então, que a gente coloque o mandamento maior no fim desse trilho e vá espalhando essa caridade ao longo
desse caminhar, desse trem, porque a gente precisa saber o que a gente quer. A gente precisa ter o foco nessas coisas, né, espirituais, na verdadeira recompensa que não está na terra. Se a gente se esquecer disso, a gente fica igual esses manobistas aí da história do Pequeno Príncipe, correndo apressados para lá e para cá, os dias passam, vêm e vão, e a gente não chega nunca a lugar nenhum. E é isso que eu tinha separado, sem saber que faria a prece final, mas Deus é muito bom, e a gente está aí. Se a gente estiver com o coração aberto, a gente vai sendo intuído, né? Então, eu vou convidar vocês para fazer comigo a prece final, com muita gratidão por cada um de vocês que fez companhia para mim nessa manhã aí, e que acolheu a Nilce também. Com muita gratidão a Nilce por ter estado comigo, por ter se preparado para esse estudo, e que amanhã a gente esteja aí mais uma vez, com muita vontade de seguir, e agora sabendo para onde vai o nosso trem, né? Ah lá, a Cláudia tá me mandando cantar, gente. Vamos cantar para fazer a prece? Quem canta, reza 2 vezes, não tem isso? Então vamos juntos. Vou seguir a sugestão. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Querido Deus, nessa manhã, abrimos o nosso coração com muita gratidão por tudo aquilo que conseguimos cativar, Senhor. Obrigada por nos cativar com seu amor diariamente, abrindo-nos os braços todos os dias, para que a nossa caminhada seja mais leve, mais consciente. Obrigada, Senhor, pela nossa vida, pela nossa amizade, por esse amor que se multiplica, que a gente possa cativar uns aos outros e a todos, e compreender que somos todos ligados na criação desse Pai de tanto amor. Que todos nós saiamos daqui mais fortalecidos, mais esperançosos e com muita vontade de colocar em prática tudo que a gente vem aprendendo e de tudo que a gente vem se alimentando nessas doces manhãs. Que assim seja, graças a Deus. E assim será. Muito obrigada a todos vocês. Meu coração está repleto de gratidão e emoção. Até amanhã.